Deus disse: haja luz, e houve luz. A primavera chegou, o sol, a terra se alinhou, forçando a morte se render. A ressurreição foi um grito de júbilo de quem um dia almejou por liberdade. Aquela luz resplandecente deu vida a esta semente, que mesmo sufocando entre espinhos, pôde enfim retornar à vida. Com ele ressuscitei, porque ele vive, eu também viverei. Sou ressurreição, sou vida, semente escolhida, frutos da cruz, filhos da luz, frutos da cruz, filhos da luz. Fundo clamou, outro fundo respondeu. Um raio de luz atingiu o menor dos membros deste corpo desfigurado pelo caminho. E a semente, antes refugiada na sombra da morte, agora vive. Com ele ressuscitei, porque ele vive, eu também viverei. Sou ressurreição, sou vida, semente escolhida, frutos da cruz, filhos da luz, frutos da cruz, filhos da luz. Apenas um pouco mais e o mundo saberá do que esse povo é capaz. Porque ele veio e como relâmpago iluminou esta dimensão, trazendo sua chuva de avivamento para manifestar nossa eleição. Com ele ressuscitei, porque ele vive, eu também viverei. Sou ressurreição, sou vida, semente escolhida, frutos da cruz, filhos da luz, frutos da cruz, filhos da luz. Com ele ressuscitei, porque ele vive, eu também viverei. Sou ressurreição, sou vida, semente escolhida, frutos da cruz, filhos da luz, frutos da cruz, filhos da luz. Tudo é possível, somente crer.
Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos. Todos estão alegres com Jesus? Está todo mundo bem confortável aí? Então vamos aproveitar esse momento que nós estamos em pé. Quero que os irmãos abram suas Bíblias no livro de Apocalipse, no capítulo 2, verso 18. Pedir para o irmão Lucas, se puder trazer ali o quadrinho e colocar aqui, eu vou usar um pouquinho ele hoje. Capítulo 2 de Apocalipse, o verso 18 em diante. Nós vamos ler aqui a era de Tiatira. Apocalipse é um livro bem fácil de encontrar, né? Amém? Apocalipse, capítulo 2, versículo 18, diz assim: E ao anjo da igreja de Tiatira, escreve essas coisas e diz: O Filho de Deus, que tem os seus olhos semelhantes à chama de fogo e seus pés semelhantes ao bronze polido. Eu conheço as tuas obras e a caridade e o serviço e a fé e a paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Porém, eu tenho umas poucas coisas contra ti, porque toleras aquela mulher Jezabel, que chama a si mesma de profetisa, e ensinar e a seduzir os meus servos a cometerem fornicação e comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. Eu lhe dei tempo para que se arrepender da sua fornicação, e ela não se arrependeu. E eis que eu vou jogá-la em uma cama, e aquele que comete adultério com ela em grande tribulação, a não ser que ele se arrependa de seus atos. Eu destruirei os seus filhos com a morte, e todas as igrejas saberão que eu sou o que esquadrinha os rins e os corações, e eu darei a cada um de vós conforme as vossas obras. Mas digo-vos, e aos demais em Tiatira, todos que não têm essa doutrina e que não conhecem as profundezas de Satanás, como eles falam, eu não colocarei sobre vós nenhum outro fardo. Mas aquilo que vós tendes retende-o até que eu venha. Amém? Amém. Nós vamos estar orando aqui pelos pedidos de oração. Vamos pela Tainá, pelo Rai. Tainá, cunhado da irmã Ivone, que sofreu ali um pequeno... Eu creio que ela já está em casa, né? Está em casa. Orar pela recuperação dela. Também oração pelo Antônio Ferreira da Cruz, do Turvo. Oração pela nossa irmã Zeza, pelo Fábio e pela irmã Nair, ali do Morro dos Soares. Oração pela nossa irmã Iracia, nossa irmã Edilene, pelo Zelindo. Oração também pelo Arthur Pereira, do Morro dos Soares. Vamos interceder por esse pedido de oração. Amém. Senhor Jesus, obrigado por essa noite abençoada, que nós estamos na Tua presença. E que o Senhor nos reúne aqui nesse lugar, Senhor, para nós poder ter esse momento abençoado, depois de termos passado toda a semana, amém, uns com luta, com as provas, com tribulação, alguns com dificuldades, e nós poder ter esse momento para chegar aqui, esquecer todas as dificuldades da semana, e aqui poder, Senhor, nos derramar aos pés da cruz, nos entregarmos completamente a Ti, saber que o Senhor tem algo especial do Teu coração para o nosso coração, e que os Teus filhos que saíram das suas casas e vieram para estar aqui, não serão frustrados, serão abençoados por meio da Tua palavra. Eu, de mim, não tenho nada para oferecer para os Teus filhos, mas que nessa noite possa haver uma entrega, e o Senhor possa tomar esse humilde servo e usá-lo nas Tuas mãos, como assim o Senhor desejar. Cada pedido de oração nessa noite expressado por meio desses pedidos aqui na frente, posso ter o Espírito Santo operar, meu Deus, agir e falar a meus corações deles, o Senhor possa tocar com a Tua mão santa de poder da cura, da libertação, curando, tirando todo o mal,
amém, suprindo toda a necessidade daquele que tem necessidade. O Senhor conhece cada pedido que foi feito aqui. E no nome de Jesus Cristo, meu Pai, nós oramos e entregamos tudo nas Tuas mãos, no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Deus continue abençoando os irmãos. Vou colocar um pouco para cá, porque eu também vou usar o projetor. Vamos dividir um pouco aqui o espaço. Amém. Só vou usar aqui no início o nosso quadrinho. Amém. Então, nesta noite eu quero ler algumas escrituras com os irmãos. Quero falar um assunto bem importante, amém, que eu creio que nós vamos iniciar hoje e vamos alguns domingos, amém, falando, dando continuação, amém, desse assunto. Domingo passado eu creio que nós fomos muito abençoados com o culto, né, a palavra que Deus nos deu a respeito daquela advertência que Deus nos deu sobre vigiarmos os espíritos mórbidos, né? Que são sorrateiros, né? Sabe como entrar, sabe como tirar a alegria, o gozo das pessoas, né? E depois da pregação, durante a semana, eu tive bastante mensagem no meu WhatsApp, pessoas de fora que ouviram e foram abençoados, e parecia que estavam esperando por algo assim, né? E receberam assim a bênção da palavra. E até estava dando uma olhadinha no nosso canal ali. Foi uma pregação que mais teve visualização em menos tempo. Eu pensei, realmente Deus estava no assunto mesmo, né? Deus queria que a gente falasse, amém, sobre esse assunto. Eu não me dei assim por satisfeito. Eu acho que tem algumas coisas mais que eu tinha anotado ali que eu queria falar para os irmãos, mas eu vou deixar para nós continuarmos falando um pouquinho mais sobre esse assunto de ataque, contra-ataque. Vou deixar para na próxima ceia, quando nós tivermos a nossa próxima ceia, nós damos a continuação, amém, daquele assunto ali que eu creio que foi muito importante. Quem é que foi abençoado com a palavra no domingo passado? Todos foram abençoados, né, irmãos? Eu também fui. Eu passei essa semana alegre com Jesus. Amém? Vocês estão felizes? Amém. A alegria do Senhor é a nossa força, né? Então, irmãos, eu quero... Não sei quem é que vai botar as imagens, vai ser tu, vai ser o Jefferson? Pode já ficar ali, que daqui a pouco eu já vou te pedir as imagens, tá? Vou aproveitar, eu quero usar o retroprojetor aqui para mostrar algumas coisas para os irmãos. O meu texto nessa noite... Eu li aqui em Apocalipse capítulo 2, versículo 18. Eu li a era de Tiatira. Os irmãos que estudam a Bíblia, os irmãos que conhecem a mensagem, sabem que quando chega na era de Tiatira, Satanás já tem quase que todo o domínio da situação, né? Nós chegamos aqui em Tiatira e o versículo chave que eu gostaria de tomar desse capítulo aqui que eu li é as profundezas de Satanás, né? Quando chega aqui nesse ponto, já estamos nas profundezas de Satanás. Então, o meu tema seria o espírito do anticristo durante todas as eras. Nós queremos dar uma repassada em toda aquela linha do tempo de Apocalipse e eu gostaria então de colocar esse título, né? Como que o espírito do anticristo operou durante todas as eras, né? Eu pedi o quadro aqui, eu vou usar bem pouquinho o quadro, só para mostrar um pensamento aqui para os irmãos, assim, seria mais ou menos isso aqui. Amém? Nós queremos chegar a um clímax da palavra, onde nós queremos ver como será a grande vitória do Senhor sobre o reino de Satanás, né? E como que o reino de Satanás será destruído, como já passamos, já falamos algumas coisas sobre isso. Então, só para os irmãos compreender bem, vou colocar assim a cronologia das Escrituras, o reino de Satanás seria mais ou menos isso aqui, ó. Deixa eu colocar assim para os irmãos entenderem o que seria o reino de Satanás. O reino de Satanás seria mais ou menos isso aqui assim. Aqui seria o Éden de Deus,
Aqui nós teremos o capítulo 3 de Gênesis. E esse período aqui, a partir do capítulo 3, seria o reino de Satanás. Então, desde que Satanás enganou Adão e Eva lá no capítulo 3, até interessante eu colocar isso aqui, né? Porque os últimos ensinamentos nós estávamos falando sobre a semente da serpente, né? No fim, peguei um gancho das últimas mensagens, né? Deus é perfeito, né, irmãos? Amém. Eu não planejei isso. Amém? É providência de Deus, né? Amém. Então, a partir da queda de Adão, aqui para trás nós temos o Éden perfeito de Deus, sendo governado por Adão. A partir do capítulo 3 de Gênesis, nós temos o reino de Satanás, ou como o profeta nos ensinou, o Éden satânico. Né? Mais ou menos aqui no final, em Apocalipse, né? Apocalipse capítulo 20, que é a prisão de Satanás. Aqui encerra o reinado de Satanás, o Senhor tem a completa vitória sobre ele, e aqui então nós entramos no milênio. Simples a cronologia bíblica, né? Fica fácil de compreender, né? Amém. Então, nós vamos falar sobre esse reino de Satanás durante alguns cultos. Nós vamos do princípio ao fim, aonde ele é derrotado e aonde se introduz o milênio. E nós vamos entrar milênio adentro, se Deus assim o permitir. Então, amém, com a ajuda de Deus nós queremos, amém, ver todo esse reino de Satanás, como ele tem operado, como ele tem cavalgado. Amém. Deu para os irmãos compreenderem certinho? Simples, né? Eu fiz assim um gráfico bem simples para os irmãos compreenderem. O Éden de Deus, o Éden de Satanás e aqui o Éden restaurado, né? O profeta fala sobre 3 Éden, né? O jardim do Éden de Deus, o Éden de Satanás e o Éden restaurado. Amém? Bom, então eu vou colocar aqui nosso gráfico que nós estamos acostumados a sempre colocar, e eu vou colocar também numa ordem cronológica aqui só para dar o início. Depois eu vou usar aqui o projetor para mostrar algumas imagens para os irmãos. Então vamos lá. Bom, eu até estou repassando isso porque alguém esses dias me perguntou assim: pastor, eu tenho uma certa dificuldade que eu leio Apocalipse, mas eu estou entendendo o que está sendo falado, mas tem algumas coisas eu não entendo se já se cumpriu, se vai se cumprir, se agora já aconteceu aqui, se vai acontecer na tribulação. Eu sei que as pessoas têm esses pensamentos, né? Então a gente dá uma repassadinha para que os irmãos possam acompanhar o que o Espírito Santo está nos trazendo, tá? Então eu vou colocar assim: nós temos o período aqui, esse período aqui de Apocalipse, capítulo 1, e o versículo 5 e o 6. Deixa eu ler aqui para os irmãos o 5 e o 6. Diz assim: E de Jesus Cristo, a fiel testemunha, e o primogênito dos mortos, e o príncipe dos reis da terra. Ele nos amou, nos lavou do nosso pecado, em seu próprio sangue, nos fez rei sacerdote para com Deus, seu Pai, e a ele seja a glória e o domínio para sempre. Amém. Então isso aqui, Apocalipse do 1, o 5 e o 6 é a primeira vinda. Tá bom, irmãos? Primeira vinda. Então os irmãos não se esqueçam mais disso. Quando vocês quiserem colocar, quem anota, quiser colocar em ordem a cronologia de Apocalipse, começa por aqui. Capítulo 1, versículos 5 e 6 fala a respeito da expiação do seu sangue, que nos compra para Deus e nos faz reis e sacerdote. Amém? Compreenderam? Simples, né? E estão todos de acordo que isso aqui é a primeira vinda? Vocês não estão de acordo comigo? Então, né? Então tá. Bom, então, amém, depois da primeira vinda, a conclusão da primeira vinda, amém, é o Calvário, é a subida do Senhor Jesus Cristo. Quando o Senhor Jesus Cristo sobe, então vem a descida do Espírito Santo, e a descida do Espírito Santo vem, então inicia-se a dispensação da graça, ou a dispensação da igreja,
ou como o profeta nos ensinou, as 7 eras da igreja. Né? Tem alguns estudantes da Bíblia que colocam os mais como dispensação. O profeta usou como 7 eras, né? Então eu creio que seria a 6ª dispensação, a dispensação da igreja ou a dispensação da graça. Então aqui nós temos as 7 eras da igreja. Vou simbolizar aqui com o catiçal, para que os irmãos saibam que o catiçal sempre representa as 7 eras. Amém? As 7 eras da igreja. Bom, eu vou parar aqui, que eu não vou usar mais o quadrinho, eu vou botar ele mais para trás aqui, só para os irmãos saberem. As 7 eras da igreja, para quem quer manter a ordem das escrituras, então está em Apocalipse, no capítulo 2 e o capítulo 3. Esses 2 capítulos falam a respeito das 7 eras da igreja. Depois que passa então o capítulo 2, o capítulo 3, nós temos o 4 que é o arrebatamento, o 5 acontecimento no céu, 6 a tribulação, enfim, né? Tá, os irmãos, depois a gente vai continuar por aqui, tá? Deixa eu só colocar ele para cá. Eu quero ler aqui umas escrituras com os irmãos. Deixa eu só ver se eu acho aqui. Tá aqui. Se os irmãos não quiserem ler comigo, quiserem só acompanhar, depois você marca, pode ler em casa. Então eu quero ler aqui com os irmãos a respeito desse espírito, né? Primeiro, o que nós temos aqui? Eu vou começar do princípio. Nós temos no livro de Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo aqui dando uma instrução para os irmãos. Quando ele está ali em Mileto, ele faz aquele concílio entre os irmãos, sabendo que já estava quase partindo. Interessante, eu estava lendo essa escritura hoje e estava me lembrando do profeta, né? O irmão Brana, quando chegou em 62, ele tinha um sentimento que logo ele partiria. Não sei se algum dos irmãos aqui já leu para confirmar, mas 3, 4 mensagens do profeta falam até de morte e acidente. Leu, né, irmão Darabas? Abraão restaurado, eu acho que é uma delas. O profeta fala de morte, que ele morreria em acidente, né? E aí ele pregou a mensagem titulada Pondo-nos ao lado de Jesus, e ali ele coloca um plano para o futuro. Então, se eu partir, o plano para o futuro que eu tenho é este. Mostrou como a igreja deveria continuar depois da sua partida, né? Era profeta, sabia que algo estava para acontecer, né? O apóstolo Paulo também, um mensageiro, profeta da primeira era, quando ele chegou nesse ponto também, então ele convida os irmãos, faz a reunião, e ali ele faz uma palestra. Não vou ler toda a palestra que Paulo deu, mas eu vou ler aqui a parte final, a parte profética. Ele diz assim: porque eu não vos deixei de declarar todo o conselho de Deus. Tenham cuidado, pois, de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo o constituiu bispo, para alimentardes a igreja de Deus que ele adquiriu com o seu próprio sangue. Aqui Paulo está pregando para os presbíteros, os bispos. Aqui era tipo uma reunião de ministros, né? Então ele está sabendo que a partida dele está chegando, e aqui ele começa a fazer uma advertência, né, para aqueles homens. E no versículo 29 ele diz assim, porque eu sei que após a minha partida, lobos vorazes entrarão no meio de vós e não pouparão o rebanho. Então aqui o Paulo já começa a ter uma visão de como que esse espírito do anticristo, meu tema é o espírito do anticristo durante as 7 eras, como que esse espírito entraria nas eras da igreja. Amém? Você pode dizer amém isso? Então aqui em Atos ele faz essa previsão, ou ele afirma, né? Eu sei que na minha partida entrarão lobos ferozes, entrarão no meio de vós, e esses lobos não vão poupar o rebanho. Começou por aqui. Quando Paulo também já está aqui escrevendo a carta aos 2 Coríntios, também já estava próximo da sua partida,
no capítulo 11, ele diz assim, e a gente nota que aqui no capítulo 11, Paulo chega a estar até preocupado, chega a estar nervoso com a situação, porque sendo profeta ele sabia que ia acontecer, né? Aí diz assim, quisera eu suportar em Deus um pouco em minha loucura, e de fato me suportai, porque tenho ciúme sobre vós, com ciúme divino, porque vos tenho desposado com o marido, para vos apresentar como uma virgem pura a Cristo. Mas eu temo que, de algum modo, assim como a serpente enganou Eva com a sua sutileza, que as suas mentes sejam corrompidas da simplicidade que é em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não aceiteis, e vós podeis suportar. Porque supõe que em nada fui inferior aos demais superiores apóstolos. Mas embora eu seja rude no discurso, contudo não sou no conhecimento. Mas temos feito manifesto totalmente entre vós em todas as coisas. Deixa eu pular aqui um pouquinho. E aqui no final ele diz assim, mas o que faço farei para que eu possa cortar a ocasião aos que desejam ocasião, no que eles se gloriam e sejam achados assim como nós, porque tais falsos apóstolos, obreiros enganosos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Portanto, não é grande coisa se os seus ministros também são transformados em ministros de justiça, cujo fim será conforme as suas obras. E aqui no capítulo 11, então Paulo diz, eu quero que vocês me suportem, né? Tem uma outra, me suporte na minha loucura, Paulo diz assim, né? Aqui está ciúme, e outra tradução está, estou zeloso de vós com o zelo de Deus. Então tinha aquele zelo, mas ele sabia que aquela serpente, de uma certa forma, entraria sendo profeta e de uma certa maneira tiraria a igreja da simplicidade que ela estava caminhando, amém, de como o Senhor Jesus Cristo tinha ensinado. Vocês estão felizes? Amém. Amém. Então aqui Paulo está profetizando a vinda desse Espírito, e logo nós encontramos que um pouquinho antes de os apóstolos partirem, a partir dos apóstolos, nós encontramos que esse Espírito já começa a se manifestar. Aí Deus começa a trazer advertência. Eu tenho 2 versículos aqui que eu quero ler, o 2 e 18 de 1 João, que ele diz assim, filhinhos, é a última hora, e como vós ouviste que o anticristo há de vir. Então aqui já está mostrando para vocês, lembram, né, que o anticristo tem que vir. Então aqui o João já está trazendo uma advertência. Quantos aqui leram que o profeta disse que João escreveu as cartas depois que ele veio do Apocalipse, da Ilha de Patmos? Não sabe que as cartas foram escritas depois de Apocalipse, né? Então, como ele sabia já do espírito anticristo, agora ele já começa a trazer uma advertência. Filhinhos, é a última hora, e como vós ouviste que o anticristo há de vir, e mesmo agora há muitos anticristos. Interessante isso aqui, né? Como é que Deus trabalha? Deus trabalha assim, Deus envia um homem, unge aquele homem com seu espírito, um mensageiro para a era, e depois que aquele homem ungido vem, aquela unção se espalha entre muitos outros homens ungidos, não é assim? E a mensagem daquele homem espalha-se pelo mundo. Não é assim o programa de Deus? Lembra que o profeta disse que depois que ele partisse, Deus levantaria homens que trariam mais sentido no que ele tinha dito? Não é assim? O profeta disse que seriam homens, aqueles homens que se mantêm fiel à sua mensagem. Né? Então, Deus tem um ungido da era, e desse ungido, Deus depois unge muitos outros com aquela mesma mensagem. Compreende isso, né? E vocês veem que Satanás é a mesma coisa. Ele tem o anticristo, uma falsa unção, e aqui o João está dizendo que tem o anticristo, e também já tinha aparecido muitos anticristos, no plural, homens que já estavam sendo ungidos com aquela falsa unção, para também divulgar o engano de Satanás. Vê que perfeito, né, irmão? O paralelo, né?
Aqui, o João está sendo claro, né? E assim, agora há muitos, no plural, anticristos, que foram ungidos com aquele espírito do anticristo. Você lembra que o profeta ensinou? Anticristo, antipalavra. Amém? Por isso sabemos que esta é a última hora. Louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 4 também, versículo 1, ali fala assim, aqui já fica um pouquinho mais declarado. Amados, não creais em todo espírito, mas provai se o espírito são de Deus. Deixa eu dar uma paradinha aqui e fazer uma pergunta para os irmãos. Como é que se prova? Como é que se prova esses espíritos, irmão? Quem sabe me responder aqui biblicamente como é que se prova esse espírito? Eu sei que alguns aqui sabem, mas ninguém vai acabar respondendo. Então deixa eu ser para os irmãos. Jó disse assim, não me lembro se é o capítulo 34, assim como o paladar prova o alimento, os nossos ouvidos provam as palavras. O profeta disse, deixa eu conversar 5 minutos com uma pessoa e eu digo o tipo de espírito que ele está. Não é assim? Qualquer pessoa que encontro, eu evito conversar. Eu paro, eu me sento e deixo a pessoa se derramar primeiro. E é assim que tem que ser, irmão. Senta, deixa a pessoa se derramar, irmão. Não sai falando, não sai pregando. Jesus salva, cura, liberta e tem que se não. Senta, fica quieto. Deixa a pessoa se derramar. Quando a pessoa começa a se derramar e ele começa a falar, logo vem o discernimento de espírito. Isso é um dom que Deus dá para a sua igreja. Daqui um pouquinho, através das palavras que você está ouvindo, você discerne que tipo de espírito que está ali. E é o que o João está dizendo aqui, amados. Não criais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Aí ele fala, porque muitos falsos profetas agora já tem ministros, pregadores, com a unção do anticristo. Vocês estão acompanhando a linha de raciocínio? Porque há muitos falsos profetas que têm aparecido ao mundo. Já começaram a aparecer os falsos profetas, porque eles estavam ungidos com a unção do anticristo. Amém. Nisso conhecereis o Espírito de Deus, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo. Agora está falando dele, né? Se não crê, é um espírito de incredulidade, antipalavra, não crê. Esse é o espírito do anticristo. Amém? Do qual já ouvistes que há de vir e já agora está no mundo. Então agora o João está prevenindo aqui, ó. Vocês ouviram eu falar tudo sobre o Apocalipse, que está para vir o anticristo. Lembra que Paulo preveniu vocês, mas agora eu vou dizer para vocês, já está. Então se cuide. Amém? Estão compreendendo, irmãos? Houve advertência. Paulo quer que vocês cuidar. Eu sei que ele vem. Então vocês se cuidem. Já está aí. Foi como o Espírito Santo advertiu domingo passado, irmão. Se cuide, há um espírito no mundo. Um espírito mórbido para tirar a alegria de vocês. Então o João está dizendo, está dando essa advertência. Então vocês, cuidado, que ele está vindo. Amém? Vocês estão felizes? Amém. Só para nós compreender aqui, nem que eu não consiga terminar hoje, mas vamos aproveitar bem o tempo, né, irmãos? Eu quero que bote o primeiro gráfico aqui da estátua ali. Só quero colocar algo para os irmãos aqui. Bom, é esse aqui. Os irmãos estão vendo bem aí de trás aí, irmãos? Amém. Eu e o Jefferson fizemos uma... O Jefferson fez, né? Eu dei a dica para ele e fez a montagem para mim. Então deixa eu só colocar aqui. Por que eu voltei aqui? Eu tinha colocado aqui a respeito do reino de Satanás. E voltar um pouco atrás de um outro ensino que eu já dei aqui para os irmãos. Quantos aqui estão lembrados que uma vez eu preguei para os irmãos a respeito de que existe uma diferença entre tempo dos gentios e plenitude dos gentios? Quantos já estão lembrados aqui, né? Os que não lembram, eu vou repetir aqui então rapidinho para você guardar no coração. Amém. Quando o Senhor Jesus Cristo fala em São Lucas capítulo 21, eu creio que lá pelo verso 19, ele fala a respeito do tempo dos gentios.
ele diz que Jerusalém seria pisado pelos gentios até que o tempo dos gentios se completasse. E aí eu disse para os irmãos, tempo é um tempo político. Quando Paulo fala em Romanos capítulo 11, falando a respeito da admissão dos judeus retornando outra vez, ele fala a respeito da plenitude dos gentios. Plenitude é um tempo espiritual. Então, essa estátua aqui, que o Nabucodonosor teve o sonho e que o Daniel deu a interpretação, isso aqui tudo é o tempo dos judeus. Isso aqui é um tempo político. Amém? Amém. Eu até posso colocar ali, e aqui está a plenitude dos gentios. Os irmãos compreendem isso? Amém. Aqui nós temos o tempo do gentio, um tempo político, do reinado do anticristo. E aqui nós temos a plenitude, é o tempo espiritual que Deus trata com os gentios. Amém? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Deus começa a tratar com o povo judeu mais ou menos 1956 anos antes de Cristo, com Abraão. E Deus larga eles um pouquinho de lado a partir daqui, do tempo dos gentios. Então, os irmãos sabem que a cabeça de ouro ali, amém, é a Babilônia, o Império Babilônico, todos vocês sabem. Amém, que foi o primeiro reino que levou Israel cativo, foi o reino que destruiu o primeiro templo de Salomão, foi o reino que destruiu Jerusalém e deixou o povo judeu sem um lugar de adoração. Vocês sabem que o lugar de adoração para o judeu é muito significativo para eles. E que a plenitude, o tempo dos judeus, ela só vai estar completo quando o terceiro tabernáculo estiver construído. Porque o tabernáculo está relacionado à adoração do judeu. Então vocês podem ver, Nabucodonosor entrou lá e destruiu Jerusalém. Então Jerusalém, a partir desse tempo, eu não lembro bem a data, mas parece que é 583 anos antes de Cristo, que foi a data que aconteceu isso. A partir dessa data, 583 anos antes de Cristo, Jerusalém começa a ser pisado pela Babilônia. Embora tinha judeus morando lá, mas os judeus que moravam lá não tinham mais o domínio e o controle de Jerusalém. Quem tinha o controle de Jerusalém era a Babilônia, Nabucodonosor. Mais tarde, a Babilônia foi conquistada pelos medos e persas, que é aqui o peito e os braços de prata. E quando eles tomam o governo, o reino da Babilônia, então os medos e persas começam a pisar em Jerusalém e dominar Jerusalém. Não é assim? Depois, mais tarde, com Alexandre o Grande, o Império Grego conquista os medos e persas, que é aqui o abdômen de bronze, e eles também têm o domínio sobre Jerusalém. Estão compreendendo, irmãos? Amém. Logo depois nós temos aqui nos dias de Jesus, então, nós temos as pernas de ferro, que é o reino romano. E lá embaixo nós temos os pés e os dedos, 10 dedos, parte barro e parte ferro. E vocês sabem que o ferro e o barro, eles até podem se unir um certo tempo, mas chega um tempo que não dá liga, eles têm que se dividirem, O profeta nos ensinou, são duas pernas. Por quê? É duas Roma, ou dois espíritos romanos em lugares separados. Uma é a Roma oriental, a Roma que fica na Itália, e a outra é a Roma ocidental, que é os Estados Unidos. Vocês sabem disso, né? Amém? Os dedos dos pés aqui simbolizam os 10 reis que vão dar todo o poder, toda a autoridade e vão estar no auxílio completo do reino de Satanás, o reino do anticristo. São esses dedos aqui. Amém? A pedra cortada sem mão está sendo cortada para o arrebatamento. Vocês criam assim? Amém. A palavra está cortando essa pedra sem mão. E um dia essa pedra sem mão vai vir e vai bater nos pés. Eu vou ler por que ela tem que bater nos pés. Glória a Deus. Aleluia.
Vocês estão felizes, irmãos? Antes de eu ler aqui a mensagem, eu só vou ler a escritura aqui para os irmãos. Em Apocalipse capítulo 13, eu vou ler só a primeira besta, porque hoje eu não vou falar da segunda, eu vou falar só da primeira. Então, talvez a semana que vem nós vamos ler a segunda. Capítulo 13, versículo 1. Agora, João começa a ter uma visão desta besta, dessa força. E ele descreve assim: eu fiquei sobre a areia do mar e vi uma besta surgir do mar. O profeta mostrou para nós que a água é povos, línguas e nações. Isso está lá no capítulo 17, creio que lá pelo versículo 15. Né? São povos, línguas e nações. E o profeta disse isso, está vindo da Europa, onde tinha população, onde estava o centro do mundo, Roma. Roma era o centro do mundo naqueles dias, né? Roma seria os Estados Unidos hoje, o centro do mundo. Né? Lá estava o império que dominava o mundo. Então de lá saiu, no meio das pessoas, surgiu essa besta, né? E surgiu do mar, tendo 7 cabeças e 10 chifres. Os irmãos lembram que o profeta falou que 7 cabeças são aqueles 7 montes aonde está o Vaticano hoje. Existe 2 cidades no mundo que tem 7 colinas, que é Cincinnati nos Estados Unidos e Roma. Cincinnati não tem nada, e Roma está lá, o Vaticano bem sobre essas 7 colinas. Você não sabe disso, né? Essas são as 7 cabeças. Os 10 chifres são ali os 10 reis que vão depois a todo o seu poder, toda a sua autoridade para a besta. E sobre os seus chifres, 10 coroas. Por que coroas? Porque eles são coroados, eles recebem, coroa é poder, autoridade, governo. Eles recebem poder e autoridade para governarem junto com a besta. Lembra depois, no capítulo 17, a Bíblia diz que eles recebem poder e autoridade para reinar com a besta. Então, por isso que cada um deles recebe coroa. Vocês também vão ter a coroa, vocês vão ter domínio, vocês também vão ter controle. Né? É dada uma parte para eles. Sabe, para contentar todo mundo? Vamos fazer aqui um reino de paz, vamos deixar todo mundo contente. Mas não, é poder, é coroa, não tem problema. Dou coroa para vocês. Assim como no reino de Deus também, né? Olha o paralelo, né? Os apóstolos, Senhor, o que nós vamos ganhar? Porque nós deixamos tudo para te servir. Bom, nessa vida vocês vão ganhar 100 vezes mais. E no porvir, o negócio é trono, é poder. Vocês vão ter 12 tronos, vocês vão ser coroados, vocês vão governar. Mais ou menos assim. Assim como Deus trata dessa forma, o diabo também, né? Não, é coroa que vocês querem? Não se preocupe, vocês também vão ser coroados. Vocês também vão ter domínio, vão ter controle. Fique tranquilo, vai ser tudo dividido. Como eu disse, Satanás tinha tudo em mente para ter um reino bonito de paz. Só que Moisés e Elias acabam estragando a festinha do diabo, né, irmãos? Deus sempre tem um eleito para acabar com a festa do diabo, né? Amém. E sobre a sua cabeça, aqui na minha Bíblia, King James, está o nome de blasfêmia. Eu acho que na de vocês está um nome de blasfêmia, né? Amém. Eu creio que está assim, que a minha João Ferreira de Almeida está um nome de blasfêmia. Aqui está o nome de blasfêmia. Por que aqui está o nome de blasfêmia? Quando nós vamos em Apocalipse 17, fala que tem nomes, no plural, de blasfêmias. Por que aqui é um nome e lá são nomes? Porque aqui aparece ela, a princípio, uma única igreja, com um nome de blasfêmia, Igreja Católica Apostólica Romana. Não é assim? Ela perde o nome de Jesus, porque ela era a segunda Eva, ou a segunda esposa de Adão, a Senhora Jesus Cristo. Ela se torna mãe e ela perde o nome. Então ela recebe um nome de blasfêmia. Quando ela gera filhas, e as filhas também recebem nome, então de um nome passa a muitos nomes. Então, nomes de blasfêmias. Estão me acompanhando? Amém? Nome de blasfêmia. E a besta que eu vi era semelhante a um leopardo, seus pés como os pés de um urso e sua boca com a boca de um leão. E o profeta disse que se parece com vários, porque são todos os animais de Apocalipse que se unem em uma só. Lembram disso, né? Então por isso que ela tem a aparência de vários animais junto.
né? E o dragão, que era Roma, lhe deu o seu poder, o seu trono e a grande autoridade. Então Roma, que dominava o mundo através da política como Império Romano, toma esse trono de autoridade política e entrega para a besta, para esse poder papal, e a partir dali então esse poder papal começa a controlar o mundo. Amém? Tá simples, irmãos? Amém. Pelo amor de Deus, não fiquem com sono. Amém. Me acompanhe. Isso é bom. E vi uma das suas cabeças como que de ferida para a morte, e a sua ferida mortal foi curada, e todo mundo se maravilhou com a besta. Deixa eu comentar um pouquinho sobre isso aqui. Eu sei que alguns irmãos já leram o profeta falando isso, eu vi o profeta também citando isso, não lembro qual mensagem, mas o profeta diz que essa ferida mortal, que ela foi curada, foi que a Roma pagã, ela perdeu aquele domínio lá com a invasão dos bárbaros e todas aquelas guerras que tinha, o Império Romano perde a força, então ela é ferida, e depois ela é curada quando ela ressurge como uma Roma papal. Então parecia que o Império estava morrendo. Quem leu o profeta dizendo isso? Só para confirmar que, bom, ali tá, mãos levantaram. Parece que ela está morrendo, logo ela ressurge de novo. Mas também, irmãos, tem um outro detalhe bem importante. Também que a palavra tem duplo, triplo, muitas vezes pode se cumprir. E essa escritura também se cumpriu de uma outra maneira. Por exemplo, assim, mais ou menos pelo ano de 1700 ali, os irmãos lembram, quem estudou história lembra, que Napoleão Bonaparte invadiu a Roma e manteve o Papa preso. E levou muitas coisas do Vaticano, né, com ele, os despojos. Quem é que já ouviu falar disso? O irmão Marino ouviu falar disso, né, irmão Marino? Foi o irmão Daravas também. Levou o despojo, tirou a autoridade que o Papa tinha. Porque Napoleão Bonaparte não cria muito na religião católica. Tá? Tira aquele poder que ele tem. Quando chegou mais ou menos em 1870, eles tentaram unificar a Itália, que era dividida em vários pedaços. Então, começaram a fazer algumas guerras, algumas diplomacia, para unir a Itália de novo em um país só. Quando fizeram essa unificação, o Papa, era o Pio IX, ele não quis aceitar essa unificação, porque ele queria, se tivesse uma unificação, que ele fosse o imperador supremo, né? Que tinha parte do Estado papal. Como ele não aceitou, então unificaram a Itália e deixaram o Vaticano de fora. E a partir dali, o Vaticano não participava de nenhum assunto diplomático e não podia se envolver em nada, não podia aparecer em público. E todo aquele período, os papas ficavam presos no Vaticano. Os irmãos podem pesquisar, está na história, ficavam presos. Né? Então, quando chegou nesse período, que foi o período sombrio para a Igreja Católica, foi o período que ela foi ferida, de 1870 até 1929, os papas ficavam confinados. Quando chegou em 1929, Benito Mussolini libertou os papas dessa prisão, tornou o Vaticano um Estado, você sabe, Tratado de Latrão, 1929. Então o Vaticano passa a ser um Estado agora, e o Papa, que era apenas um líder religioso, passa a ser líder religioso e chefe de Estado. E a partir de 1929, o Papa começa a participar de todo tipo de conferências que existe e dá conselho, como até hoje vocês veem. Em tudo o Papa sempre dá a sua opinião, o seu veredito. Também aí se cumpre essa parte. Ela também recebe essa ferida ali em 1870, perde o poder por um tempo, e em 1929 ele é curado dessa ferida e ressurge, como vocês estão vendo aí, né? Firme e forte. Amém? Vocês estão felizes? Amém. Vocês estão entendendo? Amém. Então diz assim, e vi uma das suas cabeças como que ferida para a morte, e a sua ferida mortal foi curada, e todo mundo se maravilhou com a besta.
E eles adoraram o dragão, que dera o poder à besta, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem é capaz de guerrear contra ele? E o irmão Jorge Smith disse para nós, numa reunião de pastores lá em Curitiba, disse: irmão, eu tenho uma empresa de turismo. Quando eu cheguei lá no Vaticano para levar o pessoal para conhecer, que eu olhei o Vaticano, que eu olhei aquele mausoléu, eu compreendi por que o João se maravilhou quando viu ela. Troço espetacular, né? Glória a Deus. E foi dado a ela uma boca falando grandes coisas, blasfêmias, e poder foi dado a ela para continuar por 42 meses, e ela abriu a boca em blasfêmias contra Deus para blasfemar o seu nome, né? Tirar o nome do Senhor Jesus Cristo, colocar uma trindade, e seu tabernáculos que habitam no céu, começaram a adorar Pedro, João, Paulo, os santos, né? Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-lo. E foi-lhe dado poder sobre todas as famílias, línguas e nações. A gente sabe que isso aconteceu, né? A Igreja Católica, no seu livro de martirologia, apareceu 68 milhões de protestantes que eles mataram. Fizeram guerra aos santos, amém? E eles venceram, né? Então essa é a primeira besta. Os irmãos estão felizes? Amém. Então deixa eu ler agora aqui a parte dos pés ali. O profeta fala em muitas mensagens, mas eu quero ler em específico na mensagem a 70 semanas de Daniel, no parágrafo 125. O profeta diz assim: agora note aqui, ao final dessa era. O profeta quer chamar a atenção que isso, ele está falando aqui no final agora, ele vai falar do final. Já passamos por tudo isso, né? Parte disso aqui tudo se cumpriu. Estamos aqui no final, uma perna, que os dedinhos aqui é o final, tá? Diz assim: agora note aqui, ao final dessa era. Agora Daniel, no 2º capítulo, em versículo 34 e 35, ele observou essa imagem com grande consideração. E ele observou até que uma rocha foi cortada da montanha, a rocha das eras que é Cristo e a sua noiva. Amém? Amém. Não por mãos. E rolou e feriu a imagem nos pés. E rompeu aquela reticências. E o profeta diz assim, não feriu na cabeça. Agora, a feriu nos pés. Tá? Isto foi no tempo do fim. Então esse acontecimento acontece no fim. Isso acontece no tempo do fim. Aqueles 10 dedos. Notaram em você aqui exatamente, antes de que o senhor Eisenhower saiu, o último protestante, coloca os dois juntos aqui, os dois presidentes que ele, a imagem dos dois presidentes que ele quer mostrar para os irmãos aqui. O profeta falando desses dois aqui, Eu vou lendo aqui enquanto o Jefferson procura ali. Diz assim: notaram vocês aqui exatamente? Antes de que o senhor Eisenhower saísse, o profeta disse, o último protestante. Porque na próxima eleição, elegeram John Kennedy, que foi o primeiro presidente católico. Olha o que o profeta diz. O último protestante da América, na presidência, que eu duvido que volte a haver outro, né? Porque os próximos que viessem só viriam com o nome de protestante, mas não seriam tão protestantes assim. Bom, então os irmãos sabem, conhecem, né? Esse aqui é o senhor Eisenhower, presidente dos Estados Unidos, e esse aqui é Khrushchev, presidente da Rússia, né? Pode deixar eles um pouquinho aí, para os irmãos gravar bem essas imagens aí. Aí diz assim, o último protestante. Porém, só para mostrar-lhe isto, se tão somente as pessoas despertassem, quando ele se reuniu ali, a última reunião que eles tiveram, ele se reuniu com a Rússia. Havia 5 países do Oriente comunista representado e 5 países do Ocidente representados, países livres, né? De um lado estava o senhor Khrushchev, que era o líder dos países oriental, e do outro lado o senhor Eisenhower, que era o líder dos países ocidental. O profeta diz assim, Khrushchev, como eu entendo, se me tem dito que na Rússia a linguagem Khrushchev significa barro. Interessante, né? Amém. Barro, terra. Depois vocês vão ver essa terra mais tarde ajudando a mulher. Mas isso aqui é assunto para outro dia.
Ali está o barro. E vocês sabem, no período da Guerra Fria eram inimigos mortais. No tempo que Stalin estava vivo, eram inimigos mortais. Quando esse homem entra em cena, o profeta diz que as pessoas... Lembra que o profeta diz assim, Elvis, esse nome teve que ser dado no tempo certo. Rick, sabe que tem que ter o tempo certo até para as pessoas com o nome certo estar no lugar para a profecia se cumprir. Então, tinha que ser no tempo certo, não podia ser o Stalin, não podia ser aquele outro, me esqueci o nome do... Tinha que ser esse Khrushchev que tinha que estar nesse tempo, porque o nome dele significava barro. E por outro lado, nós temos o Eisenhower, que significa ferro. Ao final da Guerra Fria, o que estão tentando fazer? Estão tentando pegar um lodo e fazer um barro bem molhadinho, e estão tentando, vamos fazer uma unidade? Vamos parar com as guerras? Gente, nós temos bomba atômica. Se nós tiver guerra, agora nós vamos destruir com o mundo. É a primeira vez que um líder russo se senta com um do Ocidente para fazer um acordo de paz. Quer botar a próxima imagem que ele está com o sapato na mão? E aí o profeta, quando viu essa imagem aqui, porque os irmãos sabem que hoje o presidente fala qualquer coisa, vem toda aquela censura, né? Ele como presidente não podia ter falado nesse tom, não podia ter falado isso, hoje nós estamos vendo politicamente correto, não pode falar quase nada, né? Os irmãos imaginam, o homem está numa sessão extraordinária. Parece uma falta de ética, né? O homem tirar o sapato e bater na mesa. Vocês estão vendo lá que ele está com o sapato na mão lá? Sapato na mão e bateu, brabo. Que começa essa sessão? Bateu na mesa. As pessoas olhando assim, os de fora, né? Olhando, mas que homem abusado, está se aproveitando da posição, porque é uma potência, porque os outros países querem paz com ele, está fazendo isso. Uma mente comum pensa assim. Quando o profeta olhou para essa cena, o profeta vê diferente. O profeta viu sapato, barro. O que o profeta viu? Pés. Amém? Ele diz assim, a linguagem Khrushchev significa barro, Eisenhower significa ferro em inglês. E aí está o seu ferro e o seu barro, que se misturaram. E ele tirou o sapato e bateu na mesa com ele e tudo mais. Então, quando o profeta olhou, ele batendo com o sapato, viu que estava se cumprindo, não a parte da rocha batendo, mas estava se cumprindo a parte deles tentando unificar. Vamos lá, gente, vamos parar com esse problema, tá chato isso, né? Já estamos cansados de guerrear, chega um pouquinho de guerra, vamos ter um pouquinho de paz. Sabe que o reino de Satanás sempre é trazer uma falsa paz. Vocês estão felizes? Amém. Estão entendendo também? Está todo mundo compreendendo bem aí? Está fácil, né? Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Então os irmãos sabem que quando chegar no final da tribulação, esse ferro e esse barro vão se separar. Vocês sabem disso, né? Esse ferro e esse barro se separam. Como eu vi o irmão Neville dizendo outro dia, né? Usou essa expressão. Alguém não vai ficar muito satisfeito com os acordos econômicos, né? Porque como é o reino de Satanás, irmãos, eu escrevi aqui sobre todo o reino de Satanás. O reino de Satanás não é um reino perfeito. O reino que vai reinar perfeitamente é o reino de Jesus Cristo. Amém. Nesse não vai ter problema. Amém. Todo mundo vai ter seu lugar, tudo vai funcionar perfeitamente. Amém. O reino de Satanás, mesmo que ele tente trazer perfeição, ele não consegue. Satanás não é perfeito. Tudo que não tem Deus não pode ser perfeito. Então sempre em algum lugar, alguma coisa sai errado. Aí os antigos não sabiam usar essa expressão, os antigos diziam assim, o diabo faz a panela, mas não faz a tampa. Ele não tem como fazer a tampa, ficaria perfeito, é sem tampa sempre. Em algum lugar, começa a rachar, daqui a pouco separa. E aí você vai ver que lá no final, os mesmos que estão apoiando, que estão junto, são os mesmos que vêm contra a besta e colocam ela desolada numa cama. Lembram disso? São os próprios que depois vêm contra ela, porque esse lodo aqui não funciona muito. Mas isso, irmãos,
acontece só depois do período da tribulação. Durante o período da tribulação é o reinado do anticristo. E ainda eles estão unidos. Compreende isso? Por isso que a pedra cortada sem mão, ela só destrói depois da tribulação. Infelizmente, né? Eu sei que tem muitos pastores a mensagem que sempre ensinaram que era antes do arrebatamento, é quando ele desce o arrebatamento, mas não pode ser. Como é que vai entrar o reinado do anticristo na tribulação sem essa unificação dos reis que vão lhe dar o apoio? Tiraria a Bíblia completamente de coesão. Então hoje fica claro, não sei se fica claro para vocês, fica, né? Fica claro para mim que isso tem que acontecer depois da tribulação. Aquela pedra, bota lá aquela imagenzinha de novo da estátua. Isso aqui, ó, na outra. Isso aqui tem que acontecer depois da tribulação. Isso aqui é quando o Senhor vem com a sua igreja, capítulo 19 de Apocalipse, e aniquila pelo esplendor da sua vinda o reino de Satanás. Não é assim? Deixa eu ler aqui outra escritura. Essa aqui eu não marquei, mas me veio agora no meu coração, eu vou ler. Como eu disse para os irmãos, não temos pressa, né? Não terminar hoje, termina outro dia. Só aqui ler aqui para os irmãos. Olha como é que o Paulo descreve essa situação. Ele diz assim, na 2 Tessalonicenses, capítulo 2, vocês conhecem bem essa escritura? Olha, ora, suplicamos vós, irmãos, pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, pela nossa reunião com Ele, que não vos movais fácil de vossa mente, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. A gente dá uma paradinha e falar isso aqui para os irmãos. Eu quero comentar isso aqui que é importante. Para que os irmãos... Eu falei quarta-feira no culto aqui. O Espírito Santo, na quarta-feira, nos aconselhou. E disse assim, irmãos, descansem. Se tem um tempo que a noiva de Jesus Cristo tem que estar descansada, é agora. Ruth, descansa. Não te preocupa. Deus vai fazer o que tem que fazer. E eu me lembrei que quando derrubaram as Torres Gêmeas, alguém ligou para um ministro de um certo país, querendo a opinião daquele ministro, o que ele achava sobre aquele acontecimento. E eu me lembro que aquele ministro disse para aquele irmão assim, irmão, eu não me movo facilmente. Tranquilo. É tempo, irmão, de nós estarmos assim. Deixa as coisas acontecer. Aleluia. A palavra tem que se cumprir. O que tem que fazer? Não te move, irmão, facilmente. Fica tranquilo. Descansa. O que Deus tem que fazer, vai fazer. Alguém pode impedir? Alguém pode impedir o arrebatamento? Alguém pode impedir o reinado do anticristo? Lutar contra o quê, então? Não, vamos fazer o seguinte, vamos começar a votar em políticos da mensagem para ver se de repente eles impedem. Não impede, irmão. Bota irmãos da mensagem lá, se corrompe tanto quanto qualquer outro. Amém? Amém. Aleluia. Onde é que eu estou aqui? Aqui. Não vos movais facilmente de vossa mente, do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta. Como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém vos engane de maneira alguma, pois aquele dia não virá sem que antes venha a apostasia, o espírito anticristo durante as eras, né? E se manifeste o homem do pecado, seja revelado o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adore, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, naquele tabernáculo que o anticristo vai dar para os judeus, né? Vai se assentar lá, querendo parecer Deus. Isso também está numa esfera espiritual, o coração também é o trono de Deus, também Satanás também se assenta nesse trono, porque sempre são as duas esferas, tanto espiritual quanto físico, né? Sempre tentando parecer Deus. Não vos lembreis quando ainda estava convosco do que vos dizia essas coisas, agora vos sabeis o que o detém, para que em seu próprio tempo seja revelado. Aí Paulo diz assim, porque o mistério da iniquidade já opera. Então, já está nas eras, já está acontecendo. Não é assim? Não em plenitude. Por que não em plenitude? Porque o chefe não está entre eles. Amém. Aleluia. Como é que tem um hino que eu vi alguém cantando, acho que foi o irmão Amor que eu vi cantando, não sei quem foi o cantor que dizia assim, ó,
Antes da sua vinda, eu me sentia só. Como é que é esse hino? Tem um hino assim, né? Que canta assim, né? Tem. Esse dia eu estava estudando e estava pensando nisso. A noiva de Jesus Cristo aqui na Terra, durante as eras, né? Aguardando o acontecimento que aconteceu, realmente, né? Parecia que ela estava só. Né? Nós recebemos a virtude, a presença do Espírito Santo. Amém? Quando o Senhor desceu, Jesus Cristo, palavra, para revelar os 7 selos para nós, o reino de Deus aqui na terra para nós parece que se fortaleceu, né, irmão? Tu não está assim mais seguro, porque assim, o rei está no meio do arraial. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Se teve um irmão na América que quando o profeta partiu, enquanto os irmãos estavam lá, né, velando o irmão Brana, no tabernáculo dele ele estava pregando assim, ó, o rei está no meio do arraial. Porque se o mensageiro partiu, se o percursor partiu, o percursado está em cena. Amém. Cristo, palavra, teofania. Irmãos, compreende isso, irmão? Ele pôde captar a manifestação do Filho do Homem, Jesus Cristo, através do ministério profético, né, vindo como Filho do Homem, não mais como Filho de Deus, como Espírito Santo repartindo, mas em um ministério profético. Amém? O reino ficou mais forte, né? O rei está no meio do arraial. Bom, nesse período aqui é a mesma coisa. O reino de Satanás está aqui operando, mas aqui são principados, potestade, porque o chefe dele está lá em cima. Por isso que não está em plenitude. E o chefe está lá em cima, não pode descer, porque o Paulo disse aqui, que tem um que o detém. Não vos lembrais dessas coisas que vos disse que quando ainda estava convosco? Que agora vos sabeis que o detém, para que seu próprio tempo seja revelado. Porque o mistério da iniquidade já opera. Somente há um que agora o resiste até que do meio seja tirado. Este um é o Espírito Santo com a noiva. Esse é que está resistindo. Quando esse Espírito Santo com a noiva for retirado, não tem mais nada que o detém. Eu vou falar isso aqui para os irmãos, eu sei que talvez alguém vai se escandalizar, mas não tem problema. Eu vou falar porque eu sinto inspiração para dizer isso. Eu disse para os irmãos no culto, quinta-feira, ali no Sombrio, eu digo, irmãos, o profeta chamava as denominações de um bando de ricos e de riquetas, lembram disso? Na mensagem, assim como foi com Moisés, serei contigo, o profeta nos deu testemunho que o Espírito Santo lhe chamou a atenção. Quem lembra disso? E disse, ó, não fale mais isto. Por quê? Porque no meio das denominações eu tenho eleitos lá. Lembra disso? Né? Talvez eleitos para o rapto, talvez alguns eleitos para a tribulação. Tem os salvos lá. E aí você às vezes passa por alguma denominação, vê alguma denominação, e alguns resquícios de bênção acontecem com eles, não acontece? Acontece. Verdade. Quem é que já recebeu aqui alguma bênção aqui numa denominação de cura, coisa assim, ó, o irmão levantou a mão, ninguém mais? Lá o outro também levantou a mão. A irmã Ivone levantou a mão mais. Várias pessoas. Vem cá, foi o diabo que curou vocês? Foi Deus, não foi Deus? Alguns resquícios ainda acontecem. Não é assim? Quando o Espírito Santo for tirado, e o grupo que tem que sair para a tribulação, que tem que sair ou para morrer ou para passar para o outro lado, tem um grupo que morre, outro passa para o outro lado, acabou, não tem mais nada. Vai entrar completamente em domínio de Satanás. Aí sim, pode chamar de rico e de riqueza à vontade. Os irmãos compreendem isso? Fica completamente nas mãos de Satanás. Então, porque tem esse espírito que ainda o detém, que resiste, é que essas coisas não acontecem. Então, o diabo não pode operar completamente em plenitude. Né? Assim, o denominacional sincero invoca o nome do Senhor. Por invocar o nome do Senhor, as coisas acontecem. Né? O diabo tenta, ele não pode ir na plenitude. Quando o Espírito Santo, pronto, agora não tem mais ninguém que me detém. Aí ele desce e toma conta de toda a política e de toda a religião. Completamente. Compreende isso, irmãos? Está lá em cima. Quando o Espírito Santo sobe com a igreja, ele desce. Amém.
Então será revelado Inique, a quem o Senhor consumirá com o espírito da sua boca e destruirá pelo esplendor da sua vinda. O que destrói Satanás é o esplendor da terceira vinda, viu, irmãos? É o esplendor do capítulo 19. Amém, Jesus. Aleluia. Os irmãos, notem que tem duas coisas aqui, irmãos. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para duas coisas aqui. Esse capítulo não estava aqui, eu não tinha notado, mas o Espírito Santo me fez eu ler aqui. Eu vou voltar aqui de novo. Esse cuja vinda é a segunda eficácia de Satanás. Perdão, um pouquinho mais em cima. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor consumirá com o espírito da sua boca. Aleluia. Você sabe que o sopro da boca de Deus é o Espírito Santo. Não sabe disso. O profeta disse que o fôlego da vida eterna é o Espírito Santo. Lembra? Receber o Espírito Santo para os discípulos. Em parte, isto já acontece. Em que parte? Deixa eu colocar para os irmãos. Vamos lá. Eu sei que eu não vou conseguir seguir aqui, eu vou ter que parar nesse capítulo, então deixa eu só colocar bem isso aqui para vocês. Por que em parte isso já acontece? Olha, irmãos, em parte isso já acontece pelo seguinte: toda religião olhava para Apocalipse, capítulo 6, versículo 1, primeiro selo. Nós tínhamos a igreja que mais ensina a respeito de Apocalipse. A igreja adventista disse, olha, bota ali aquela imagem ali, só rapidinho da zero ali, só para mostrar aqui para os irmãos. Aí, eles dizem, ali, aquele ali é o Espírito Santo cavalgando. E ali ele tem um arco na mão porque ele tem a flecha do Cupido. E quando ele atira a flecha do Cupido, o amor de Deus é derramado no seu coração. E ao longo dos anos as pessoas foram crendo que esse aqui era Jesus Cristo cavalgando. Não foi assim? O esplendor da sua vinda também para nós aniquilou a força de Satanás. Acabou o engano. Não é Jesus não, diabo, é tu. Amém, Jesus? É só o Espírito Santo, irmão, que podia, o Espírito Santo nessa era, em um homem, ungindo um homem, para dizer, não, esse aqui não é o nosso Senhor, esse aqui é um fanfarrão. Ele tem um arco, mas não tem uma flecha. O esplendor da vinda, glória a Deus, aniquila com a força do diabo. Por que aniquila, irmão? Aniquila, pensem nisso, gente. Aniquila porque Deus, o nosso Deus, é um Deus que se vela em simplicidade. Você crê que ele está velado em simplicidade? E ao mesmo tempo que ele se vela em simplicidade, se vela de uns, se revela para outros. Enquanto um lê a mensagem e diz, não gostei disso aqui me chamou de corvo o tempo todo. Tem alguém que diz, oh, que maravilha, me chamou de águia o tempo todo. A palavra se vela para uns, se revela para outros. Uns não podem ver, outros veem, outros se alegram. Uns se aborrecem, outros ficam tristes. Esse é Deus. Satanás é diferente. Satanás trabalha sempre escondido. Quando ele é revelado, acaba a sua força, ele tem que sair. Por isso que no ministério de Mombrana era um ministério de discernimento. O profeta diz, quando o problema é revelado, eu vejo no rosto das pessoas que o rosto das pessoas muda. E como aquele espírito fica revoltado, ele tem que sair. Porque ele foi revelado. Irmã, você está assim por isso, isso, isso e aquilo. Revelou. Vou ter que sair. O diabo quer trabalhar camuflado, escondido. Ó, justiça, eu sou branquinho. Olha minha flecha do Cupido. Oh, amém. Atira a flecha em mim do amor. Aí o Senhor vem e diz, não é Satanás. Glória a Deus. Aqui mais ou menos aconteceu como aconteceu com São Martim. O Senhor Jesus, entre aspas, chega para ele todo bonito. Ô Martim, me adore. Martim olhou para ele. Tu não é o meu Senhor, porque a palavra diz que meu Senhor vai ser coroado nos últimos dias pelos seus santos. Tu está de coroa na cabeça? Sai, Satanás. Ó, o diabo vai ter retirado. Amém, Jesus. Aleluia. Você pode dizer amém, é isso? Amém. Olha, irmãos, eu não cheguei nem na metade do que eu queria falar, mas a hora passou.
Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Bem forte. Amém. Vamos colocar de pé. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.